Amém, galera. Então, fazendo uma breve recapitulação aí do que Jesus tem falado com a gente nas últimas células. Quem é que lembra aí mais ou menos o que Deus tem nos preparou de palavra? The question is a quick recap on what God has told us in the last meetings. Fé. Ter fé, né? O que é a fé? Como executar a fé, né? O que mais? Alguém lembra aí do que Deus falou com a gente antes? Falou das portas, né? Que Ele abre portas, que Ele nos guia, né? Em que portas abrir, que portas não abrir. Também Ele falou sobre o DNA de vencedores, né? Que Ele nos faz vencedores desde o início. Então Deus ele vem nos dando palavras de encorajamento, né? So we talked about faith, we talked about God opens the doors, and also the DNA of winners, that we are winners in God. So lately God has told us about believing we can move forward, incentivizing ourselves, and there is something new. Então hoje a gente tem uma coisa nova. Agora que Deus já nos incentivou, já nos disse que Ele está com a gente, já nos disse que a gente pode praticar a fé, Ele quer nos dar uma sacudida. Now that God talked to us about motivation, how to execute our faith, now He wanna kind of, shake ourselves. E aí, para começar, galera, eu vou começar... Pode deixar, não tem problema. Eu vou começar lendo que está em 2 Timóteo 2:15. Tem uma folha ali, alcança para o Torsten, por favor. Obrigado. Não, para o Torsten. So I'm going to read 2 Timothy 2:15. 2 Timóteo 2:15 diz o seguinte: procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem vergonha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então hoje a gente vai estar falando sobre a parábola dos talentos, onde Jesus refere a um dos servos. Eu acho que a maioria aqui já conhece a palavra dos talentos, então eu não vou ler a parábola inteira, mas vocês vão entender ao longo da palavra, isso não é um problema. Mas eu quero focar num daqueles servos, o servo qual Jesus classifica ou adjetiva como servo mau e preguiçoso, ou mau e negligente. E o que a gente tem aqui nessa palavra, que é o que eu quero focar hoje, por isso que eu falei que Deus quer dar uma sacudida, eu não quero falar sobre o rótulo, que obviamente não é um dos melhores rótulos que a gente quer receber de Jesus, né? Mas eu quero falar sobre o que Jesus revelou em termos de destino para aquela pessoa, para aquele servo mau. E eu vou abrir um parênteses antes para dizer que cabe a cada um refletir dentro de si e entender qual o ministério que Deus entregou na tua mão, quais os planos que Deus tem para ti nesse ano, nos próximos 12 meses. É a família, é o trabalho, é a célula, é alguma outra coisa. Então reflete sobre isso, qual é o teu chamado com Deus, qual é o talento, o que Deus colocou nas tuas mãos para você desenvolver. E quando você entender isso, você vai usar a palavra para fazer essa reflexão. In the parable of the talents, Jesus refers to one of those servants who was characterized or labeled as lazy or negligent, or a bad servant. And I don't want to focus today on the label specifically, but rather on the destiny Jesus was revealing to that bad servant, which he labeled as lazy or negligent. And
it's up to each one of you to reflect and understand which ministry God has given to you. Could be your family, your work, our group here, could be something else. Once you find out what that is, then you might understand why God is giving you this message today. Então, na parábola dos talentos, depois de dizer que Jesus tinha tirado o talento daquele que recebeu um só, lembra? Alguns receberam mais de um talento. Deus tira aquele que ele deu um só, Jesus tira aquele talento daquele que recebeu um só, que não multiplicou, e entrega para o que multiplicou para 10. E aí a palavra explica no verso 30 daquela passagem: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É pesado, né? After saying that the talent would be taken from him and given to the one which had 10, the word explains in the verse 30 the following: and throw that worthless servant outside in the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. It's terrifying. Então, nessa parábola, nessa parte que eu quero focar hoje com vocês, ou que Deus quer que a gente foque e reflita, o servo que Jesus então rotula de ou preguiçoso ou negligente, ele acaba não somente com esse rótulo e esse adjetivo, mas ele acaba com um destino terrível, que é a condenação para o inferno. Então isso pode nos parecer um pouco pesado demais, aterrorizante, mas é importante que a gente entenda isso, que a gente ouça isso, que a gente não seja negligente com uma parte da parábola que não nos soa tão bem. A gente costuma pegar certas passagens e estudar e refletir, e aquilo que toca na nossa ferida, que nos faz pensar, que nos confronta, a gente tende a negligenciar, a ser negligente, a ser preguiçoso de olhar e ler 5, 10, 20 vezes e entender: realmente Deus está falando alguma coisa que eu preciso ajustar. In this parable told by Jesus, the servant, which was referred to as lazy or negligent, ends up with not only a terrible label or adjective from Jesus, but also with a dreadful eternal destiny, which is condemnation to hell. So it might sound terrifying in the beginning, but it's important that we really understand and reflect, even if you're not being negligent in this parable, because whenever something touches our wound and eventually confronts us and makes us think, we tend to be negligent with that part. And what God wants us to do is to really reflect in that last part, a warning that cannot be ignored. E galera, aqui a gente está vendo claramente que Deus, ele confia missões a cada um de nós. E como eu falei antes, a missão pode ser coisa diferente, mas cada um de nós tem uma missão. Quer ver? Aqui nessa sala não tem exceção. Missão de ser pai e mãe. É uma missão nobre, uma missão maravilhosa. E tem outras missões que a gente recebe também. Então, como é que Deus escreve os nossos filhos? Os filhos são herança de Deus. Cara, Deus está confiando, estou dando só um exemplo de um dos ministérios que Deus nos confia. Deus está confiando nas nossas mãos a herança dele. É isso que a Bíblia define. Filhos são herança de Deus. Então ele está colocando nas nossas mãos, está confiando nas nossas mãos a herança. É como se eu tivesse uma herança da minha família de um valor muito alto, de milhões, e eu coloco nas mãos de vocês e eu digo: galera, administra isso para mim. Isso pode ser o filho,
Pode ser o trabalho, porque você pode ter uma missão lá no trabalho. Pode ser o matrimônio, porque como casal a gente pode abençoar muitas pessoas. Pode ser a célula, pode ser um ministério dentro da célula. Pode ser tanta coisa. So, in this parable, it's clear that God entrusts us missions, so we are all called to work and produce, and there is one mission, for example, that there is no exception in this room, being parents. What the Bible says about our children? They are the, how do you say it, heritage? Inheritance. Yeah, right? The inheritage. Yeah. Inheritance? Yeah. Inheritance. Yeah. Heritage. Yeah. The children are the inheritance of Him. So, and He trusts us that. So this is just one example of how God trusts us to manage His ministry. And the ministry can be many different things. Our family, our marriage, this group, our work, because we might have a special mission at work. Might be as a couple that we can bless other families. E nas mais variadas versões de tradução, são sempre esses dois termos. Quando a gente pega lá o que está escrito em grego, né, Novo Testamento, a gente está falando aqui da parábola de Jesus, o Novo Testamento foi escrito em grego, então quando a gente pega a tradução daquela palavra que Jesus usou em grego, que a Bíblia foi escrita em grego, tem essas duas traduções que vão estar sempre ali entre os significados, negligente e preguiçoso. In various translations, we will encounter one of these terms, lazy or negligent, because the New Testament was written in Greek, so the translation can vary, but those two words, lazy and negligent, they're always within all the meanings of that original word in Greek. E galera, o talento aqui, quando Jesus fala do talento, o talento ele não é simplesmente uma habilidade como a gente costuma pensar ou eventualmente a gente já escutou. Vamos ser bem pragmático. Quem me conhece mais a fundo sabe que eu sou bem pragmático. A Gil, então, até reclama. Sendo bem pragmático, talento aqui não tem muita conversa, é um valor. É um valor. É como se a gente estivesse falando hoje, me entregou uma milha. O que é uma milha? A galera escreve como 1 milhão, ou uma milha, já vi, né? A gente está falando de um valor. Isso era uma moeda, tinha um valor financeiro, esse valor era alto. Então ele está confiando os seus bens nessa parábola, o Senhor, o chefe, o dono, está confiando para os seus funcionários um valor alto. E ele fala assim, eu estou te dando esse dinheiro, vamos colocar em outras palavras para ser mais fácil, eu estou te dando esse dinheiro, eu quero que agora vocês peguem esse dinheiro e multipliquem. Quando a gente está lá no nosso trabalho, se não é a gente que administra o orçamento do nosso setor, alguém está administrando. O dono da empresa colocou esse orçamento dentro desse departamento e falou, administra, porque a empresa tem que dar lucro. Se o departamento ou uma pessoa começa a dar prejuízo, o que acontece com a pessoa? Demitida. Aqui Jesus está explicando o que a gente entende hoje como era naquela época. Então, o que Jesus espera da gente é que a gente não apenas produza, mas produza com foco na multiplicação. Naquele momento ele estava falando que o dono, o servo, queria que seu servo gerasse em lucro. Multiplicação. The talent wasn't simply a skill, as many of us might think or we have heard. It was a sort of a coin, a high-value financial measure. It's like if I say, I'll give you 1 million today. Manage it for me. Multiply it for me. In fact, in the scenario of today, would be like our bosses giving us a budget for our department or for ourselves, saying, you manage this budget and you have to give profit. If a budget was trusted
given, and then we are, instead of generating profit, we are generating losses, then we are fired. This is pretty much what Jesus was trying to explain in a different context. So the idea of this parable is not only to produce, but to produce with a focus on multiplication, how we multiply what God has trusted us. E, no entanto, essa parábola, a gente tem alguém que se recusa a trabalhar. E aí eu vou ler os significados, para a gente ficar bem claro o significado de preguiçoso e negligente. Vamos começar com preguiçoso. Aquele que tem preguiça, mole, desanimado, indolente, não mostra emoção e interesse, apático, indiferente. Mostra preguiça, não gosta de trabalhar ou de estudar. Mandrião, nem sei o que é isso. Preguiçoso, agora eu sei que é preguiçoso. Porque, né, tá relacionado. Mas não sabia o que é mandrião. Preguiçoso, que é diferente de diligente. O que é diligente? Aquela pessoa que faz, né? Dá uma missão, ela cumpre. Quem não mostra cuidado naquilo que faz, descuidado, desleixado, negligente. Olha que interessante. Não é o único dicionário que a última palavra na descrição de preguiçoso usada é negligente. Quer saber o que é mais interessante ainda? Quando eu fui para o dicionário procurar a definição de negligente, a última palavra era preguiçoso. Então a gente está orbitando, sem dúvida, nessa esfera de preguiçoso e negligente. Significado de negligente. Quem demonstra negligência, óbvio, não precisava de um dicionário para isso. Descuidado, desleixado, vagaroso, preguiçoso. However, in this parable, we have someone who refused to work. When we seek the meaning of lazy in the dictionary, we find the following. One who is lazy or lethargic, sluggish, dispirited, indolent, or does not show emotion or interest, apathetic, indifferent. One who does not like to work or study, slacker, lazy, diligent. One who does not take care in what they do, careless, sloppy, negligent. And then if we look the meaning of negligent, we find one who demonstrates negligency, of course, careless, heedless, slow, lazy. So whatever dictionary I looked for, the meaning of lazy always ends with negligent and vice versa. The meaning of negligent ends with lazy. So we are in this sphere between lazy and negligent in the meaning of what Jesus was explaining this parable. Então aqui está facilmente, a gente relaciona facilmente esses significados com aquele que não demonstrou disposição por trabalho, nem fidelidade, nem dedicação. All these synonyms, it's so hard to pronounce it, synonyms, can be easily related to someone who didn't show willingness to work, nor fidelity, nor dedication. E aí quando a gente começa a refletir agora no meio da palavra, sobre como que a gente está se comportando com o ministério que Deus nos confiou, ou como que a gente está se comportando com o chamado que Deus nos deu. Qual servo que a gente é? Será que a gente está dentro dessa esfera? Ou será que a gente é aquele que multiplicou por 5, multiplicou por 10? Toda a nossa teologia de serviço precisa de uma reforma, ou precisa ser revista eventualmente. Porque a gente faz parte de uma geração que busca aquilo que lhe interessa. E a gente faz parte de uma geração que se dedica muito pouco à obra de Deus. Perhaps our theology of service needs to be revisited, because we are part of a generation that has been seeking only what has interest on and is disposed very little for the work of God. Interessante é que a gente se esconde atrás de várias desculpas para não cuidar do nosso ministério da maneira que Deus espera que a gente cuide.
A gente se esconde atrás de várias desculpas. Vou dar um exemplo do meu dia a dia. Já me peguei várias vezes nessa situação. Trabalhei o dia inteiro, dia estressante, tô cansado, termino meu dia de trabalho, pego um sanduíche, um café, como, sento na frente da TV. E aí quando eu me dou conta, passaram-se 2 horas, e aí as minhas crianças, ao invés de eu estar brincando tempo de qualidade, eu estar ensinando, eu estar ministrando, eu estar dando risada, abraçando, beijando, elas estavam do meu lado olhando porcaria na televisão. É só um exemplo. Aí eu posso dar a desculpa. Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro, mas eu estou cansado. Essa é a desculpa que eu vou me esconder atrás para justificar por que eu não estava dando atenção para meus filhos, por que eu não estava ministrando, por que eu não estava conversando, querendo entender o que está na cabecinha deles para eu ajustar, ensinar princípios. E eu estou dando exemplo dos filhos porque o filho é um ministério que todos nós temos. Os outros ministérios que Deus colocou nas nossas mãos são individuais. Os chamados que Deus tem para cada um de nós são diferentes. E é sobre esses chamados e ministérios que Deus convida hoje vocês a refletir. Interestingly, this generation, all of us, often hides behind many excuses. For example, when I work the whole day, I finish my day, I take a sandwich, grab a coffee, then I sit in front of the TV for 2 hours watching YouTube, for example. After 2 hours, I realize, okay, instead of having a quality time with my kids, with my wife, or teaching them, or asking them questions to understand what they have heard in the kindergarten or at the school or anything, and then I can teach them principles, I can explain stuff to them. I was just there watching TV, and then I can hide myself behind of this excuse saying, but I worked the whole day, I was so tired, so exhausted. So this is just an example of a ministry that we have to take care of. And why I'm using the kids, because this is a ministry all of us have, no exception. However, God is inviting us today to reflect on the other ministries or calls that He has trusted us. Quer ver um exemplo? Provérbios 22:13. Proverbs 22:13. Ele fala assim, cadê? Aqui. Não posso sair de casa porque há um leão lá fora. Se eu andar pela cidade, ele me matará. Provérbios está falando o extremo da desculpa de alguém. Não posso sair para trabalhar porque pode ter um leão lá fora e esse leão vai me matar. Cara, vamos ser bem honestos com a gente mesmo. Ninguém precisa falar alto aqui, óbvio. Mas vamos ser super honestos com a gente mesmo. No nosso interior. E pensar, será que a gente já não deu essa desculpa do leão para não fazer alguma coisa? De repente, para quem morava lá perto... Eu nem fui trabalhar porque era na nossa zona. Ah, é? E a polícia mandava eu estar em casa. Então foi tipo, ok. Essa desculpa... Essa desculpa valeu, Não, mas é legal no sentido que a gente aproveita as circunstâncias para ficar acomodados. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas sabe que naqueles dias teve uma janta do pessoal que não é alemão do escritório, a gente foi para um restaurante e tal. E aí tava bem naqueles dias do leão e teve gente falando, óbvio que em termos de piada, né? Mas falando, eu não vou sair para trabalhar amanhã, eu vou trabalhar de casa, porque tem leão à solta em Berlim. E tipo, do outro lado da cidade, entendeu? Mas aí todo mundo ia querer usar a desculpa, né? Mas será que a gente não usou desculpas parecidas já? What we are questioning ourselves is, this is such a ridiculous excuse, like, there is a lion out there, so I'm not gonna go out for work and so on. So if we really think through internally, and wouldn't we kind of find such excuses that we give to ourselves eventually for not doing what, again, God expected us to do?
Eu ia dizer que o Thorsten tem desculpa também, porque lá tem cervo, que é You have, because you also might have some excuse because in your region there is the Deer? deer, right? Yeah. That it is. Yeah. We don't have lions. No. Yeah, yeah. It's only Berlin that has lions. Big Berlin State. Yeah. O engraçado é que ninguém disse se ela foi apanhada, se não foi. Era mentira. Really? Não, era. You have wolves there? Eventually, yeah. O quê? Lobo. Ah, lobo? Yeah? Rosto? Olha. Ali na nossa casa tem sempre raposa. Ah, raposinha é pequenininha, certo, aquela. é, raposa. Ah, lá em Vanzi tinha javali? O Vinícius viu, eu não vi. Já. Sempre tinha, eu não entendia porque todas as portões de garagem assim, sempre tinha uma plaquinha dizendo para deixar o portão fechado por causa de javali. Por causa pra não entrar E eu falava, javali. meu. Ai, que javali. Até que um dia eu tô entrando no nosso prédio assim, passa o javali correndo atrás de mim. Cara, se ele bate na velocidade que ele passou, ele machuca. E esse é o problema, porque quando eles entram no pátio, eles quebram tudo. Eles batem nos vasos de planta, amassa carro, eles fazem uma bagunça. Mas nunca deixei de trabalhar com medo do javali. Bom, se deixasse de trabalhar aqui por causa dos bichos, Ah, é? ia ser ruim, porque aqui tem lobo agora, fuchs, tem coelho também. O coelho aí tem um problema psicológico. Ninguém tipo esse. Esquilo. Então, é interessante se a gente olhar o livro de Provérbios, Provérbios tem várias passagens que fala sobre as desculpas que o preguiçoso e o negligente dá. Por quê? Porque isso é um fato. Isso não é alguma coisa só da gente. Isso é um problema do ser humano. De dar desculpa. E a desculpa começa a gente dando desculpa pra gente mesmo. Aí quando a gente se convence da desculpa, a gente dá desculpa pro outro. So, if we look into Proverbs, has a lot of chapters and verses talking about the excuses we give. And it's not something unique from us, but this is human being. We first tell ourselves the excuse until we feel convinced. We convince ourselves, and then we give the excuse to others. For example, Proverbs 20, verse 4. Provérbios 24 diz assim: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. O que Provérbios está falando aqui? Que o preguiçoso ele dá a desculpa do frio para não ir arar a terra. Só que quando ele vai colher, também não tem colheita. A verdade é o preguiçoso, ele só não faz, mas ele fica dando desculpa. E muito comumente eu vejo o preguiçoso, ele não fala assim, não vou fazer. Ele recebe uma missão, ele fala, não, vamos sim. Tô dentro. Mas aí no final, o que ele vem? Com as desculpas. Ele mantém apoio de quem quer trabalhar, mas não trabalha. Quando recebe uma tarefa, ele começa depois, que ele diz, vamos fazer, ele começa a falar, mas está difícil, eu não tenho tempo. Eu estou muito cansado, eu estou sem disposição, ou eu estou com problemas A, B, C. Tá o meu nome aí. Não, eu risquei. No final tá ali a Júlia. So during the winter, he made the excuse that it was too cold and challenging. So then in the end of the day, he had nothing to collect. The truth is, the lazy is not like the guy saying, refusing, declining to a call or something, but lazy is the guy that says, yeah, let's do it. But then when time comes, he says, I'm so tired, or I have no time, or, you know. A pergunta que fica é, qual é a missão que Deus nos deu? Qual é a missão que Deus te deu? Qual é o ministério que Ele te confiou?
Qual é o trabalho que você recebeu de Deus? The question that remains is, what is the mission that God has given us, has given you? What is the work that you have received? A gente tem, por exemplo, a missão de evangelizar, cuidar das pessoas que a gente ganha para Cristo através do evangelismo. We have the mission to evangelize and take care of those people we bring to Christ through evangelism. E a Bíblia fala dos 5 dons ministeriais lá em Efésios 4, que foram dados para a edificação do corpo de Cristo, a obra do ministério. Sabe o que isso quer dizer? Os 5 dons ministeriais lá em Efésios 4, isso fala de dons ministeriais dados para a igreja. Se nós somos igreja, foram dados 5 dons ministeriais para nós. Ou seja, nós fomos equipados para trabalhar no ministério. Nós somos equipados para trabalhar no nosso chamado. Então não tem desculpa, galera. Esses ministérios foram dados para a igreja. Não tem desculpa. As pessoas são equipadas para que possam trabalhar, porque todos têm um lugar no corpo de Cristo. The Bible states that we have 5 ministerial gifts described in Ephesians 4 that were given for the edification of the body of Christ and the work of ministry. If we have been given 5 gifts, we are equipped to work in the ministry entrusted us. We are equipped to fulfill our call, so there is no excuse. Everyone can work, as all have a place in the body of Christ. E Paulo diz que coletivamente nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros. Paul says that collectively we are the body of Christ, but individually we are members, his members, members of God. 1 Coríntios 12, 27. 1 Corinthians 12, 27. Diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é individualmente membro desse corpo. E eu adorei uma analogia que eu escutei de um pastor falando que alguns acham que são verruga no corpo de Cristo. Não tem função, não serve nem para enfeite. O que não é verdade. A gente precisa parar de dar desculpa e entender que a gente foi chamado para trabalhar para Deus. I liked the way a priest described, saying that some of us may think we are a wart. You know what a wart is? Like the wizard has in the nose, you know? The wart. Some of us think we are the wart. We are not worthy. We are not worthy even for decoration. But that's not true. We have to stop giving excuses and understand that we have been called to work. Eu já usei a desculpa, galera. Ah, mas não é o meu chamado. Eu não tenho chamado de evangelista. E aí, passado alguns meses que eu estava morando em Berlim, eu falei com o meu líder lá, no Brasil ainda, do ministério que eu servia, porque eu estava já me questionando, tá, mas eu estou aqui só por tal, eu não tenho nada, será que é para eu fazer alguma coisa? E aí ele falou, cara, Vinícius, tem que arranjar um jeito de evangelizar pessoas. Eu falei, mas eu não tenho chamado de evangelista. Aí ele me falou, Vinícius, mas todo mundo foi chamado para evangelizar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não estava falando para uma tribo, ele não estava falando para um grupo separado. A palavra era, ide por todo mundo e pregar o evangelho, falando para os seus discípulos. O que nós somos? Discípulos. A gente pode não ter o chamado de ser evangelista, mas a gente foi chamado para evangelizar. E existem várias formas de evangelizar. Uma delas é através do que a gente fala. I have used the excuse myself. It's not my calling. After a few months living here in Berlin, I was talking to my former lead in Brazil, asking him, okay, what is my call? What is my mission? I don't know. I'm kind of lost. And then he said, evangelize people. I was like, but I do not have that call. But then the order Jesus gave was, go everywhere and evangelize the people. So it's not for just a few of us.
This is for everyone. So let's stop giving excuses. A gente pode, de repente, não ter chamado para ser um pastor integral, mas a gente tem a responsabilidade de cuidar das pessoas próximas da gente. Às vezes, tem alguém próximo da gente passando por um trabalho que a gente abraçar e perguntar: eu posso orar por ti? Já tira a pessoa de um buraco. E você não teve chamado para ser pastor. Você só teve um entendimento que você está lá para evangelizar, para falar: cara, entendi o teu problema, tudo que tu falou, vamos entregar nas mãos de Deus, vamos fazer uma oração. 30 segundos uma oração. A gente não pode responder como Caim. Quando Deus pergunta para Caim, cadê o irmão dele, o que ele fala? Vocês lembram? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Cara, olha que audácia. Caim, cadê teu irmão? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Ó, cara, nossa, meu filho me responde assim, meu. Mas será que a gente não responde assim para Deus também? Quando Deus estampa na nossa cara, estampa na nossa frente, que a gente tem um chamado, um trabalho, será que a maneira como a gente se comporta não soa para Deus da mesma forma? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Será mesmo que a gente nunca se comportou dessa forma? You might not have the calling to be a full-time priest, but we all have the responsibility of taking care for those around us. Like sometimes the people or the person is going through such a huge problem, the simple fact that we give a hug and say, let's pray. I understood everything you're going through, let's pray together. 30 seconds. That can save a person. We should not respond to God as Cain did. When God was asking him, where is your brother? He said, am I perhaps my brother's keeper? Look what kind of answer. If my son gives me that answer, I don't know, he would be grounded. I don't know for how long. But when we think ourselves, haven't we already behaved this way? When God has put in front of us our call, the ministry, trusting us on something, and then have we never ever behaved this way? A gente precisa parar de dar desculpa e aceitar que a gente tem um chamado para ser cumprido. We need to stop making excuses and accept that have a call to fulfill. Apocalipse 14:13. Apocalipse 14:13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem do Senhor. Sim, diz o Espírito. Presta atenção nisso aqui. É meio complicadinho, mas tem um contexto, mas eu quero que vocês prestem atenção o que está aqui no meio desse versículo. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, galera, eu tenho uma triste notícia para te dar, que é uma excelente notícia ao mesmo tempo. A triste notícia é para aqueles que estão dizendo: ah, mas eu estou no momento de descanso. O que a Bíblia está dizendo é que o momento de descanso é quando a gente morrer. Eu já usei essa mesma desculpa naquele mesmo diálogo com o meu líder. Ele falou: Vinícius, mas tem que ir de pregar por todo mundo, ir de todo mundo pregar o evangelho. Mas eu falei: mas eu estou no meu ano sabático, igual o Paulo. Eu estou no meu momento de descanso. Apocalipse está dizendo: descansar é quando a gente morrer. Nessa vida é para trabalhar. Eu já falei isso várias vezes na célula. A nossa vida, ela é esse trechinho de toda a eternidade. A gente quer descansar esse trechinho aqui e abrir mão de todo o resto. Imagina a distância daqui para o sol. A nossa vida é esse trechinho. A gente quer descansar aqui. Por que a gente não trabalha aqui e descansa todo o resto? O que Deus fala àquele servo? Descansou aqui, né? Que fim teve ele? And for those who say I'm not really in the mood of working, I'm in the season of rest, what this verse says is, rest is for when we are dead. Now it's time to work. And I have said this several times here. It's like
Imagine the distance between here and sun. Our life is this tiny part. We want to rest here. If we want to rest here, we know our destiny. This is what Jesus explained to the guy. But if you understand you have to work in this tiny space, all the rest you can rest. All the rest you can rest. That's kind of interesting. In God, in heaven. E por que Jesus está sentenciando o trabalhador negligente ao inferno? Why is Jesus sentencing the negligent worker to hell? Não é meramente uma punição por falta de trabalho. E aqui, galera, que eu quero que vocês entendam, indo para o final da mensagem, aqui eu quero que vocês entendam, não é simplesmente uma punição por falta de trabalho. O que esse servo está fazendo, ele está deliberadamente escolhendo não trabalhar. É uma deliberada indisposição para trabalhar e obedecer uma ordem dada pelo seu Senhor. Foi uma ordem. Está aqui o dinheiro, investe e multiplica. Ele deliberadamente pegou o dinheiro, guardou e não trabalhou. Isso é desobediência. It's not merely a punishment for lack of work. What you need to understand is that this guy deliberately decided to not obey, to not work. And that is characterized as disobedience. Paulo, quando ele está lá na frente do rei Agripa, ele fala o seguinte: when Paul was giving his testimony to the king Agrippa, he says the following, Acts 26:19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O que ele está explicando é que quando Cristo chamou ele para pregar o evangelho, ele não foi desobediente, porque uma ordem é dada para se obedecer. Ninguém dá uma ordem para não ser obedecida. Eu, às vezes, quando dou uma ordem para Isabela, para o Isaac, junta aquilo ali. Eu não falei porque eu quero que eles vejam que tem uma coisa no chão. Eu falei porque é para juntar aquilo que está no chão e guardar. Se eles não juntarem, nós não consideramos isso desobediência como pais? Junta aquilo ali. A criança sai andando para o outro lado. Às vezes nem fala nada, ou às vezes fala, eu estou cansada. É desobediência ou não é? Por que a nossa relação com Deus não vai ser desobediência também? Se Deus falou, faz isso, e a gente deliberadamente não fez, é desobediência. Uma coisa é a criança pega o brinquedo do chão e guarda na caixa errada. A gente vai, com todo amor, explica, meu filho, minha filha, essa é a caixa dos jogos, a caixa da bola é essa aqui. É outra coisa. A gente não vai dar uma bronca porque colocou na caixa errada. A gente vai dar uma bronca porque não fez. É a mesma coisa com Deus. Se Deus mandar a gente fazer e tentando a gente errar, Deus, com toda a sua graça, todo o seu amor, toda a sua misericórdia, Ele vai chegar pra gente e vai corrigir. E vai nos dar uma direção. Agora, deliberadamente desobedecer, essa é a triste notícia que eu tenho para dar para vocês, é pecado. E como é que a Bíblia trata pecado? Como transgressão da lei. What we are seeing here is, for example, if there is a toy on the floor and I tell my kids, grab it, put it away, and the kid deliberately says no or doesn't say anything, just walk away, this is disobedience. And then the kid might be grounded. If the kid is just grabbing it and putting the wrong box, with all the love and care, we go there and explain. You better put it here than there. But when they simply don't do what we tell them, it's disobedience. And in the Bible, disobedience is sin. And how the Bible addresses sin? As a transgression of the law. 1 João 13:4, 1 John 3, verse 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Lembra que eu falei a gente não ser negligente, inclusive na interpretação da palavra? E lembra que eu falei que a gente ia focar na sentença que Jesus dá? Está aqui. Se a gente não focar, a gente está pecando. É desobediência. A gente precisa acreditar, parar de acreditar que é omissão
E parar de acreditar que não cuidar com as pessoas não dá em nada, que não tem consequência. The Bible says that disobedience is seen as transgression of the law. We need to stop believing that neglecting or not taking care of people or the call has no consequences. Eu acredito que a gente precisa rever o conceito de obediência. A gente tem que refletir sobre o conceito de obediência. Será que a gente está realmente obedecendo a Deus? Às vezes a gente pode achar a obediência quando Deus fala comigo, envia um profeta, manda eu fazer, eu faço. A obediência está no nosso dia a dia, em cumprir o nosso chamado e trabalhar no nosso ministério. Eventually you think obedience is when God comes to us or sends a prophet and then we follow the order. But obedience is about what we do on our daily life regarding the call in the ministry. A deliberada desobediência tem consequência séria. Deliberate disobedience has serious consequences. E a pergunta é, quais são as consequências do trabalho ou a falta dele? And the question is, what is the consequences of the work and the lack of it? Para finalizar, galera, Atos 20, 24. Acts 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo aqui que cumprir a missão é mais importante que a vida dele. Eu duvido que a gente tenha o mesmo pensamento, nenhum de nós. Eu duvido que nessa sala alguém de nós tenha esse mesmo pensamento de Paulo. Que a missão que Deus me deu é mais importante que a minha vida. É por isso que Paulo faz parte da Bíblia. É por isso que Paulo ensinou para o mundo o cristianismo. E a gente segue patinando nas nossas vidas em tantas áreas. I doubt in this room there is someone that says like Paul, that the mission is more worthy than our life. I doubt it. And that's the reason why Paul taught the Word of God to the church, to ourselves, and we are still not moving forward in many areas of our lives. A consequência do trabalho, quando a gente olha para a parábola da vinha dos trabalhadores, é de que vai ter recompensa. Só que aqueles que não plantaram, não estão recebendo frutos, vão ser julgados. When we look at this message today, we see whenever we work, there will be a reward. But for those not working, not collecting anything, they will be judged. Se insistir no erro, ser negligente, a gente corre o risco de ser caracterizado como pecador, como aquele servo. E aí, qual é o incinerador que Jesus está se referindo? If we insist in being negligent, like that servant, which incinerator Jesus is referring to? Há momentos que a gente está na ignorância. There are moments we are ignorant in terms of the kingdom of God. But that's just a phase, é só uma fase. A gente tem que passar por amadurecimento espiritual. We have to achieve greater spiritual maturity. Jeremias 48:10, Jeremiah 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Galera, isso aqui é sério. Eu falei lá no início, Deus nos deu várias palavras de encorajamento, de falar, eu vou estar contigo, eu abro as portas, você é vencedor, você tem fé, você vai atingir as coisas. Mas agora ele está dizendo, eu já te dei todas as palavras de motivação. Agora eu quero dizer o seguinte, se não trabalhar, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Traz maldição, prejuízo, consequência. This brings curse, loss, consequence. God has given us motivating messages. Now it's time to work. And He's saying, you should not be lazy or negligent. There are consequences. The mission, a missão tem que ser cumprida. The mission has to be fulfilled.
It's time to stop with the excuses. Galera, é tempo de parar com as desculpas, amém? Quando eu sento com a Isabela para conversar com ela, explicar as coisas, mesmo que seja uma coisa mais pesada, é porque eu tenho expectativa nela. Não é porque eu deixei de amar, não é porque eu estou frustrado com ela, é porque eu tenho expectativa. Quando Deus senta com a gente e nos dá uma palavra mais dura, não é porque Ele deixou de nos amar, mas é porque Ele tem expectativa com a gente. Então essa palavra dura de hoje, entendo que Deus está colocando, está declarando sobre a vida de vocês expectativas. Ele quer dar instrução, Ele quer alertar. So God has expectations in our lives. When there is this more heavy, sort of say, message, is because not because He doesn't love us or doesn't trust or anything. It is just because He's putting on us expectations, and have to be happy with that. Amém, galera? Feche teus olhos e vamos orar.